Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Nós vamos finalizar hoje a lição 21, é a primeira lição do nosso quinto semestre, como acabar com os adiamentos. Na aula passada, eu recomendo que você assista esta aula antes de dar sequência nesta aqui. Nós falamos um pouquinho sobre esse hábito de adiar, sobre as 3 frases neuróticas que acompanham este comportamento. Falamos sobre a inércia como estratégia de vida, como é que funciona a procrastinação e finalizamos conversando um pouquinho sobre os críticos e realizadores e também sobre o tédio como uma consequência desse hábito de procrastinar. Agora nós vamos dar continuidade aprendendo sobre alguns comportamentos proteladores típicos. Vamos lá? Bem, aqui estão algumas situações em que é mais fácil adiar do que agir. Veja se você se identifica com alguma delas. Continuar num emprego onde você se sente encalhado sem possibilidade de progredir. Manter uma relação pessoal que já está desgastada. Continuar casado ou solteiro esperando simplesmente a situação melhorar. Recusar-se a trabalhar para resolver dificuldades de relacionamento como sexo, timidez ou fobias. Ficar apenas sentado, esperando melhoras em lugar de tomar alguma iniciativa para saná-las. Evitar abordar problemas de vício como alcoolismo, drogas, remédios ou fumo ao dizer: vou parar quando estiver preparado. Você sabe que está adiando porque duvida que seja capaz. Adiar trabalhos árduos ou do tipo doméstico, tais como limpar, consertar, costurar, aparar a grama ou pintar, desde que você realmente se importe com elas. Se esperar tempo bastante, talvez acabem por ser feitas sozinhas. Evitar o confronto com outras pessoas como uma figura de autoridade, um amigo, um amante, um negociante, um empregado. Ao esperar, você acaba não tendo que fazê-lo, embora o confronto pudesse ter melhorado a situação ou o nível do trabalho. Ter medo de mudanças de endereço ou de cidade, permanece no mesmo lugar a vida inteira. Protelar passar um dia ou pelo menos 1 hora com seus filhos, o que poderia lhe dar grande prazer, só porque está cheio de trabalho ou atolado com assuntos sérios. Igualmente, deixar de sair para jantar, ir a um teatro ou a um evento esportivo com as pessoas que ama, usando o eterno "estou muito ocupado", para adiar mais uma vez o programa. Deixar para começar a dieta amanhã ou na semana que vem. Como é mais fácil adiar do que decidir não começar, você diz: amanhã eu começo, o que, é claro, nunca acontece. Dar desculpa de sono ou cansaço para adiar uma atividade. Já observou que você fica cansado justo na hora de começar um trabalho difícil ou cansativo? Uma pequena fadiga é sempre um ótimo artifício quando se trata de adiar. Ficar doente quando está diante de um trabalho complicado ou maçante. Como poderia pensar em trabalhar quando você se sente tão mal? Da mesma forma que a fadiga, esta é uma técnica excelente para a procrastinação. O estratagema "não tenho tempo para fazer isso", com o que justifica não fazer algo porque a agenda está cheia, quando sempre tem espaço para o que deseja realmente fazer. Ficar eternamente pensando em férias ou na viagem dos seus sonhos. No próximo ano encontraremos o Nirvana. Ser um crítico e usar a crítica aos outros para camuflar sua própria recusa em agir. Recusar-se a fazer um check-up mesmo quando suspeita existir de fato algum problema. Adiar significa não precisar enfrentar a possibilidade de estar realmente doente. Ter medo de se aproximar de alguém de quem você gosta. É o que quer, mas em lugar disso espera e deseja que as coisas se arranjem por si mesmas. Entregar-se ao tédio em qualquer momento de sua vida. É apenas uma maneira de adiar e usar a situação de tédio como justificativa para não fazer algo mais estimulante. Planejar, mas nunca colocar em prática um programa de exercícios físicos. Vou começar já, na próxima semana. Viver sua vida em função dos filhos e deixar para depois a própria felicidade. Como podemos pagar uma viagem de férias quando temos que nos preocupar com a educação deles? Complicado, né, gente? A gente se visualiza em muitas dessas situações e desses comportamentos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as razões para continuar protelando. Porque o fundamento lógico da protelação, ele compõe-se de uma dose de autoilusão e 2 doses de escapismo.
Aqui estão as principais recompensas por continuar protelando. A mais óbvia de todas é que o adiamento lhe permite evitar as atividades menos agradáveis. Pode haver coisas que você tenha medo de fazer e outras que parte de você quer fazer e a outra não quer. Lembre-se de que nem tudo tem que ser branco ou preto. É possível que o seu sistema de autoilusão lhe dê um certo conforto. Mentir para si mesmo o impede de admitir não ser um realizador no momento presente. Você pode, se quiser, permanecer assim para o resto da vida, desde que continue a protelar. Com isto, você elimina a possibilidade de mudança e os riscos que dela decorrem. Ao entediar-se, você tem alguém ou alguma coisa a quem responsabilizar por sua infelicidade. Livra-se da responsabilidade e a transfere para a atividade que o entedia. Ao agir como crítico, você pode se sentir importante à custa dos outros. É uma forma de usar o desempenho dos outros como uma forma de elevar-se no próprio julgamento. Você ilude a si mesmo mais uma vez. Esperar que as coisas melhorem permite pôr a culpa no mundo por sua infelicidade. Ninguém lhe dá uma chance, né? Um excelente ardil para não fazer nada. Ao evitar todo tipo de atividade que implique risco, você evita a possibilidade de fracassar. Assim, não precisa enfrentar a falta de confiança em si mesmo. Ficar desejando que as coisas aconteçam, fantasias de Papai Noel, permite a você regredir a uma infância segura e protegida. É possível atrair a simpatia dos outros e sentir pena de si mesmo devido à ansiedade que sente por não ter feito aquilo que desejava. Você é capaz de justificar um desempenho medíocre ou aquém do aceitável se adiar a atividade por bastante tempo e depois reservar um período de tempo pequenino para terminá-la. Eu não tive tempo bastante. Ao adiar, talvez consiga arranjar alguém para executar a tarefa por você. Assim, a procrastinação se torna uma forma de manipular os outros. A procrastinação lhe permite iludir a si mesmo acreditando que é algo diferente do que realmente é. Ao evitar uma tarefa, é possível escapar do sucesso. Se não é bem-sucedido, evita ter que se sentir bem consigo mesmo e aceitar a responsabilidade consequente ao sucesso. Agora que já consegue ter algum discernimento do motivo pelo qual você protela, pode começar a fazer algo no sentido de eliminar este ponto fraco e autodestrutivo. E agora nós vamos passar algumas técnicas para desalojar o hábito de protelar. Vamos lá? Tome a decisão de viver 5 minutos de cada vez. Ao invés de pensar tarefas a longo prazo, concentre-se no presente e tente usar um período de 5 minutos para fazer aquilo que desejar, recusando-se a adiar qualquer coisa que lhe dê satisfação. Sente-se e comece a fazer alguma coisa que vem adiando. Escreva uma carta ou leia um livro. Você vai descobrir que muito de seu hábito de adiar não tem razão de ser, pois é provável que goste do que vai fazer, uma vez que deixe de lado a procrastinação. Só o fato de começar já vai ajudá-lo a eliminar a ansiedade em relação ao projeto como um todo. Pergunte a si mesmo: qual a pior coisa que poderia acontecer se eu fizer agora o que eu venho adiando? Normalmente a resposta é tão insignificante que pode fazê-lo entrar bruscamente em ação. Avalie o seu medo e não verá razão para se apegar a ele. Reserve um período fixo de tempo, por exemplo, quarta-feira das 10 às 10h15, que irá dedicar exclusivamente àquela tarefa que vem adiando. Vai descobrir que os 15 minutos de esforço dedicado são muitas vezes suficientes para projetá-lo além do morro da procrastinação. Considere-se uma pessoa importante demais para viver com ansiedade em relação às coisas que estão por fazer. Assim, da próxima vez em que se sentir incomodado pela ansiedade resultante dos adiamentos, lembre-se de que as pessoas que amam a si mesmas não se magoam desta forma. Examine atentamente o seu presente. Descubra o que está evitando e comece a enfrentar o medo de viver realmente. A procrastinação está substituindo o presente pela ansiedade em relação a um acontecimento futuro. Se este acontecimento se torna presente, então, por definição, a ansiedade se vai. Pare de fumar já. Comece a sua dieta agora.
Deixe a bebida neste segundo. Faça uma flexão para dar início ao seu programa de exercícios. É assim que se lidam com os problemas, entrando imediatamente em ação. Faça-o. A única coisa que o segura é você mesmo e as decisões neuróticas que tomou por não acreditar ser tão forte como você é na realidade. Tão simples. É só fazer. Comece a usar a cabeça de forma criativa nas situações que antes eram enfadonhas. Numa reunião, quebre a monotonia fazendo uma pergunta pertinente, ou solte o pensamento de maneira estimulante, por exemplo, escrevendo um poema ou decorando 25 números de trás para frente. Pelo simples exercício, gente, de treinar a memória. Decida nunca mais se entediar. Quando alguém começar a criticá-lo, pergunte o seguinte: você acha que neste momento eu preciso de um crítico? Ou, ao se dar conta de que o crítico é você, pergunte à sua companhia se esta deseja ouvir sua crítica. Isto fará com que você passe da coluna dos críticos para a dos realizadores. Examine a sua vida. Está fazendo o que teria escolhido fazer se soubesse ter apenas 6 meses de vida? Se não está, então é melhor começar logo, porque relativamente é esse o tempo de que dispõe. Comparados com a eternidade, 30 anos ou 6 meses não fazem diferença. Seu tempo total de vida é apenas uma quantidade mínima. Protelar as coisas não faz sentido. Tenha a coragem de começar uma atividade que vem adiando. Um único ato de coragem pode eliminar todo esse medo. Pare de dizer a si mesmo que precisa ser brilhante. Lembre-se de que o fazer é muito mais importante. Decida não estar cansado até a hora de ir para a cama. Não se permita usar a fadiga ou a doença como fuga ou como forma de adiar alguma coisa. Talvez descubra que ao afastar a razão para a fadiga ou doença, qual seja evitar uma tarefa, os problemas físicos desaparecem de forma mágica. Elimine de seu vocabulário as palavras espero, gostaria e talvez. São os instrumentos para a protelação. Ao sentir que vão aparecendo sorrateiramente, substitua por novas frases. Mude. Espero que as coisas se resolvam para eu vou fazer com que aconteçam. Que bom se as coisas não fossem assim, para vou fazer o seguinte para que eu me sinta melhor. Talvez no final tudo dê certo, para farei com que tudo dê certo. Faça um diário das suas queixas e comportamento crítico. Ao anotá-los, você realiza 2 coisas. Verá como o comportamento crítico transparece na sua vida a frequência, padrões, eventos e pessoas envolvidas no seu processo de criticar. Irá também parar de criticar, porque será doloroso demais escrever tudo isso num diário. Se o seu hábito de protelar envolve outras pessoas, uma mudança, um problema sexual, um emprego novo, converse com essas pessoas e pergunte a opinião de cada uma delas. Tenha coragem de conversar sobre seus próprios temores e verifique se não está adiando por motivos que estão apenas em sua cabeça. Ao recrutar um confidente que o ajude com seu hábito de procrastinar, terá participado de um esforço conjunto. Em breve acabará com a ansiedade que acompanha a procrastinação apenas por compartilhá-la. Faça um acerto com seus amigos e familiares no qual irá cumprir promessas que talvez esteja sempre adiando. Cada parte deve guardar uma cópia do contrato e estabelecer penalidades para o caso do não cumprimento. Quer seja um jogo de bola, uma saída para jantar, férias ou uma ida ao teatro, você achará esta estratégia muito proveitosa e pessoalmente gratificante, já que você vai participar de acontecimentos que também lhe trarão prazer. Se quer que o mundo mude, pare de reclamar. Faça alguma coisa. Ao invés de desperdiçar o seu presente com todas as formas de ansiedade paralisadoras em relação ao que está adiando, encarregue-se deste detestável ponto fraco e comece a viver o agora. Seja um realizador e não uma pessoa que espera, deseja e critica. Obrigada pela companhia de vocês. Essa aula foi realmente muito especial e muito, muito importante para a nossa mudança de comportamento, para a transformação de nossas vidas. Coloquem em prática tantos ensinamentos e tantas dicas que foram aqui passadas.
e sejam muito abençoados. Nós nos vemos na próxima aula.